Tá a fim de comprar anéis, colares e chaveiros nerds de qualidade? Confira a área Mundo Geek da Alianza Shop. Usando o nosso cupom de desconto TentáculoTube, você consegue 5% de desconto em qualquer compra. Além disso, o frete é grátis. Corre lá e use o nosso cupom de desconto para dar uma moral pra gente também. Link na descrição. Fala meu povo, aqui é o Vinícius trazendo pra vocês mais um vídeo. E é mais um vídeo de sagas completas, é isso aí, você não está vendo errado, nós estamos fazendo 2 vídeos de sagas completas no mesmo mês. Não vai demorar 6 meses para sair o próximo capítulo de sagas completas, o próximo capítulo da trilogia Infinito. Nós vamos falar da trilogia Infinito completa aqui nesse quadro antes de partir para outra saga, beleza? Então, o último vídeo desse quadro foi Desafio Infinito, e agora nós vamos falar de Guerra Infinita. Se você não sabe ou não viu o vídeo anterior, Guerra Infinita nos quadrinhos é a continuação direta de Desafio Infinito. E apesar de dividir o mesmo nome, a Guerra Infinita dos quadrinhos não é a história que se baseou o filme Vingadores Guerra Infinita. Vingadores Guerra Infinita se baseou na história de Desafio Infinito. Portanto, se você está aqui pensando que vai ver a mesma história do filme, sinto lhe informar, mas você está no vídeo errado. O vídeo que você está procurando muito provavelmente é Desafio Infinito. Então, o link está passando aqui no card, estará na descrição, clica lá e dê uma olhada nesse vídeo. E depois, se interessar, volte aqui para ver Guerra Infinita também, beleza? Antes de irmos definitivamente para a história, dê um like aí se você gostou da ideia, se inscreva no canal se você não for inscrito e gostou do nosso conteúdo. Se você já for inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma notificação do canal, não perder absolutamente nada. Nos siga nas redes sociais, por favor, nos dê uma moral lá, nos ajude a crescer cada vez mais lá no Facebook, no Twitter e no Instagram. Os links, como sempre, estão na descrição. Se você ainda pretende ler Guerra Infinita e não quer tomar spoiler, eu sugiro que você pare esse vídeo, vá lá, procura a história, leia a história e aí sim vem aqui para você ver o vídeo, a minha narração sobre a história de Guerra Infinita, beleza? Dito isso, vamos agora falar de Guerra Infinita. Guerra Infinita é uma saga da Marvel Comics escrita por Jim Starlin e desenhada por Ron Lim, sendo dividida em 6 edições com vários tie-ins lançados entre junho e novembro de 1992. A história começa no planeta em que Thanos se exilou no final de Desafio Infinito. Alguém usando os mesmos trajes de Thanos se aproxima da casa onde Thanos está fazendo algumas pesquisas. O vilão sente uma presença, mas não encontra um intruso. Conversando com o computador, Thanos está investigando algumas anomalias no cosmo, descobrindo que se trata de algo interdimensional. Após alguns testes, as leituras que Thanos recebe mostram um certo padrão. Ao analisá-las, Thanos conclui que o universo está em grande perigo. Com isso, ele volta a vestir seus antigos trajes, que ainda se encontravam no seu espantalho, e revela ter reconstruído sua antiga cadeira para o permitir viajar pelo espaço. Assim, Thanos inicia uma jornada para descobrir a fonte dessas anomalias. Na Terra, vemos o Homem-Aranha balançando suas teias pela cidade, sem perceber que estava sendo seguido por uma espécie de versão monstruosa dele mesmo. Galactus e sua arauta Nova estão diante da Eternidade, a personificação do próprio universo. Eles a veem em um estado catatônico e se perguntam quem seria capaz de deixar a grande Eternidade naquele estado. Eles partem em busca do responsável sem perceber a presença de Thanos no local, também investigando esse fato. Lá, Thanos vê de longe aquele que antes estava invadindo a sua casa e se prepara para seguir seus rastros. Na Terra, novamente, Homem de Ferro está voando quando é atacado por uma criatura que parece ser uma versão monstrenga dele. As investigações de Thanos o levam até uma estrutura gigantesca em cima de um asteroide. Ele entra no local, percebendo a ausência de pessoas e também recebendo leituras familiares e estranhas, passando a acreditar que as leituras que ele recebeu antes vinham daquele local. Ele logo encontra a fonte de poder da estrutura, uma espécie de cristal que emana muita energia. Estudando o objeto, alguém se aproxima de Thanos, alguém que ele reconhece. Na Terra, Wolverine está em uma floresta, quando também é atacado por uma versão monstro dele mesmo. Doutor Destino detecta as mesmas leituras que Thanos detectou antes. Identificando um grande poder dividido em 5 partes, Destino passa a querer obtê-los para dominar o universo. Na base do Quarteto Fantástico, o Senhor Fantástico está realizando mais um de seus inúmeros estudos, quando também é atacado por uma versão monstruosa dele. Ele luta contra sua contraparte e no final, aparentemente consegue vencer. De volta a Thanos, o Titã Louco vê que está diante de ninguém menos que Magus, a versão maligna de Adam Warlock, originada de um futuro alternativo. Junto dele está o homem que se vestia igual ao Thanos, revelando ser, na verdade, uma cópia exata do vilão. Thanos e Magus conversam, com Thanos tentando descobrir o que Magus está planejando. Ele comenta que acreditava que o futuro, o qual Magus existiria, foi apagado, e o vilão apenas responde que há muitos caminhos que levam à grandeza. Enquanto isso, Homem de Ferro e Wolverine
continuam a lutar contra suas respectivas contrapartes monstruosas. Wolverine sai vitorioso de sua luta, enquanto o Homem de Ferro não parece ter a mesma sorte. No espaço, Galactus e Nova continuam a tentar seguir os rastros do que causou aquilo à eternidade, até que o perdem. Galactus percebe que o ser que ele persegue percebeu suas intenções e criou uma barreira mística que o impede de se aproximar. Sendo assim, ele decide ir atrás de alguém que é capaz de quebrar tal barreira, pensando imediatamente no Doutor Estranho. Vemos aqui que o Homem-Aranha foi atacado pela sua versão monstro e conseguiu derrotá-lo. Já a versão monstra do Homem de Ferro parece de alguma forma assumir a aparência convencional do herói desacordado. Thanos e Magus fazem uma espécie de confraternização, com Thanos ainda tentando descobrir as verdadeiras intenções do outro vilão. Eles trocam algumas farpas, com Magus observando que Thanos agora demonstra preocupação com o universo que uma vez ele mesmo tentou dominar. Thanos apenas responde que ele agora tem diferentes prioridades. Thanos vê que Magus tem acesso a um grande poder e que deseja usá-lo para obter vingança. Magus pergunta se eles estão prestes a competir por esse poder e Thanos não demonstra interesse, afirmando que já experimentou a onipotência e afirma que nenhum deles merecem tal poder. Magus diz se decepcionar com Thanos e o põe para enfrentar o seu clone. Logo, Magus revela ter um exército de clones monstruosos baseados nos heróis da Terra e logo depois aperta um botão retirando os clones e Thanos de dentro de sua base. De volta à sua cadeira flutuando no espaço, Thanos percebe que não conseguirá enfrentar Magus sozinho e vai embora. Na Terra, o Senhor Fantástico decide revelar aos outros heróis sobre a ameaça que detectou, alegando que ela pode ser maior até mesmo do que as Joias do Infinito, e o Quarteto Fantástico não será capaz de lidar com isso sozinho. Assim, ele contata os Vingadores, os X-Men, os Novos Guerreiros, os Vingadores da Costa Oeste, o X-Factor e a Tropa Alpha. Na casa do Doutor Estranho, o Mago Supremo avista algo e uma explosão ocorre. Enquanto isso, o Doutor Destino contata alguém pedindo ajuda para obter a fonte de poder que detectou, alegando que eles irão dividi-lo como iguais. Interessado, a outra pessoa se revela como sendo Kang, o Conquistador. Os dois se alinham para conseguir esse objetivo, já pensando em trair um ao outro quando conseguirem. Enquanto isso, a Guarda do Infinito, grupo formado por Adam Warlock, Drax o Destruidor, Gamora, Pip o Troll e a Serpente da Lua com o objetivo de proteger as Joias do Infinito, também se encontra na Terra. Eles são atraídos até a Ilha Monstro, onde encontram o Toupeira, que deseja formar uma aliança com eles. Enquanto discutem sobre essa possível aliança, eles se deparam com um intruso. Se trata de Thanos, que diz precisar de sua ajuda. Os heróis se reúnem na base do Quarteto Fantástico, incluindo algumas figuras que não pertencem a nenhum grupo, como o Cavaleiro da Lua e Demolidor. Hulk está impaciente com a demora para começar a reunião, mas o Senhor Fantástico ressalta que não quer começar antes que todos estejam presentes. Ainda falta chegar o Homem de Ferro, Wolverine, Gavião Arqueiro e Homem-Aranha. Em outro lugar, Doutor Destino e Kang ainda estão atrás da fonte de energia e identificam mais alguém seguindo os rastros da mesma. Na Ilha Monstro, Thanos relata à Guarda do Infinito tudo sobre os eventos recentes. Apesar de relutante, Warlock aceita trabalhar junto de Thanos para combater Magus. Serpente da Lua sugere que eles peçam ajuda aos Vingadores, mas ambos, Warlock e Thanos, discordam da ideia, principalmente pelo fato dos heróis da Terra não confiarem em Warlock desde que ele obteve a Manopla do Infinito. Sendo assim, apesar de alguns não gostarem, essa missão deverá ser somente da Guarda do Infinito e de Thanos. O Titã Louco então revela ter um plano. Ele manda a Pip, que tem em sua posse a Joia do Espaço, que os leve até o Palácio da Morte. O que ninguém sabe é que os passos de Thanos estão sendo monitorados por Magus, que espera pacientemente para fazer o seu movimento. Enquanto isso, Galactus e Nova recrutam o Surfista Prateado e o Doutor Estranho para os ajudarem na busca pela fonte de poder que paralisou a eternidade, que de fato é a mesma fonte que Doutor Destino e Kang buscam. Usando sua tecnologia, Kang consegue impedir o Devorador de Mundos e seus aliados de os encontrarem, fazendo-os seguir para o próximo rastro da energia. Na Terra, o Homem-Aranha encontra o Gavião Arqueiro e fica sabendo da convocação do Senhor Fantástico, e acha uma boa oportunidade para relatar o que ele acabou de vivenciar. No Palácio da Morte, a Guarda do Infinito e Thanos invadem o local para usarem o Poço do Infinito, o qual dá aos heróis as informações necessárias sobre a atual situação. Primeiro, sobre Magus, que, como dito antes, é uma versão vinda de um futuro onde Adam Warlock se tornou um tirano e passou a controlar o universo. Magus desejou garantir a sua própria existência, então viajou ao passado e começou a conquistar diversos mundos e criar seu próprio culto nessa época. Ele também começou a tentar conduzir o próprio Warlock ao caminho em que ele se tornará Magus, mas no final, o
Warlock se aliou a Thanos para enfrentar seu lado maligno. No final, eles conseguiram destruir a linha do tempo em que Magus existia, apagando a sua existência. Na Terra, Gavião Arqueiro também é atacado por um clone, mas é salvo pelo Homem-Aranha. No entanto, o Homem de Ferro aparece e o nocauteia. Voltando ao Poço do Infinito, através dele nos é relatado de eventos recentes que ocorreram entre Desafio Infinito e Guerra Infinita. Como sabemos, no final de Desafio Infinito, Warlock tomou posse da Manopla do Infinito e se tornou o Ser Supremo. No entanto, ele não era considerado um ser digno do manto da supremacia. A Eternidade levou Warlock para ser julgado pelo Tribunal Vivo, que declarou que as joias eram muito poderosas para serem mantidas juntas sobre posse de um único ser. Sendo assim, Warlock deixou de ser o ser onipotente e separou as joias. Ele formou a Guarda do Infinito ao lado de Gamora, Pip, Drax e Serpente da Lua, entregando cada joia a um membro. A sexta joia foi entregue a um guardião desconhecido, que o Warlock mantém em segredo. Porém, ao mesmo tempo, algo mudou dentro de Warlock. No período em que ele tinha um poder supremo, ele inconscientemente temia que ele poderia se corromper e, de fato, se tornar no Magus. Sendo assim, ele expurgou ambos, a bondade e a maldade de dentro de si, para assim ele poder assumir a responsabilidade de uma forma mais neutra. No entanto, o lado maligno de Warlock se materializou no próprio Magus, que agora busca usar essa fonte de poder para destruir a realidade. Essa fonte de poder praticamente ilimitada é de fonte desconhecida, mas são identificadas como sendo de 5 diferentes realidades. De sua base, Magus e o clone do Thanos veem que os heróis já adquiriram informações demais, e Magus faz com que a Morte identifique a presença de intrusos no seu palácio. Na Terra, o Homem de Ferro chega na base do Quarteto Fantástico, informando que Gavião Arqueiro e Homem-Aranha não poderão vir. Sendo assim, eles finalmente começam a reunião com o Senhor Fantástico informando a todos presentes sobre a luta que teve na noite anterior contra o seu clone maligno. Ele não conseguiu identificar a origem do clone, mas acredita que ele tenha sido levado para substituí-lo. Ele pergunta se alguém ali também foi atacado, e Wolverine aparece no local, surpreendendo a todos. No Palácio da Morte, os heróis continuam a obter informações sobre Magus no Poço, que revela que ele mantém a fonte do seu poder na sua fortaleza espacial, e que também adquiriu um exército incomum vindo de outras dimensões. Thanos reconhece os soldados de Magus como sendo os clones. Eles são interrompidos pela Morte, que aparece para puni-los por sua invasão. Rapidamente, o grupo retorna à Ilha Monstro. De volta aos heróis, Wolverine revela que já estava no local, escondido, esperando o Senhor Fantástico falar o que tinha para falar para ele tirar suas próprias conclusões, e ele afirma que são mentiras. Wolverine revela que ambos, Senhor Fantástico e Homem de Ferro, são impostores, o que causa certa desconfiança em todos presentes. Homem de Ferro tenta retrucar, levantando a possibilidade do próprio Wolverine ser um impostor. Enquanto uma discussão se inicia entre quem é ou não um impostor, Demolidor usa seu radar neles e descobre a verdade. Na Ilha Monstro, o Toupeira informa a Guarda do Infinito sobre a reunião dos heróis da Terra. Não acreditando que seja coincidência, o Warlock pede para a Serpente da Lua e Pip irem para lá ver o que está acontecendo. Lá, Demolidor revela que, de fato, o Senhor Fantástico e Homem de Ferro são impostores e ataca o suposto cientista. Uma luta se inicia no lugar, onde a desconfiança continua e a situação logo se converte em uma luta entre as diversas facções de heróis presentes no local. Porém, no meio da confusão, o falso Senhor Fantástico aperta um botão localizado abaixo da mesa em que ele estava, revelando uma bomba gama. Ao mesmo tempo, Serpente da Lua e Pip surgem na Terra, fora da base do quarteto, pois não querem criar um alarde com uma aparição repentina. Essa ideia se mostrou melhor do que eles esperavam, já que logo em seguida o prédio explode. Observando tudo de sua fortaleza, Magus inicia seu próximo passo. A explosão, porém, foi contida graças à Mulher Invisível e redirecionada para o espaço com a ajuda de Thor. Os heróis então começam a questionar os clones do Senhor Fantástico e Homem de Ferro quando um portal se abre, saindo de lá Magus e o clone do Thanos, levando os demais clones de volta. Não entendendo o que está acontecendo, tudo o que os heróis sabem é que eles acabaram de ver os impostores sendo resgatados por Thanos e um homem muito semelhante a Adam Warlock, o que os fazem suspeitar de que eles são os responsáveis por seja lá o que for que está acontecendo. Xamã e Feiticeiro Escarlate chegam a comentar terem identificado algo de natureza mística vindo dos vilões. Eles então decidem retornar ao laboratório de Reed Richards para investigar o que ele estava estudando antes de ser atacado. Enquanto isso, Galactus e os outros estão seguindo os rastros do grande poder graças às habilidades do Doutor Estranho. Sem perceber, eles estão sendo seguidos por Doutor Destino e Kang. Ao mesmo tempo, outra fonte de energia é encontrada em outra dimensão por Thanos e a Guarda do Infinito, e durante o processo, Thanos percebe que estão sendo vigiados. Depois disso, eles vão para outro local. Na Terra, Magnum relata ao Capitão América que o Homem-Aranha e o Gavião Arqueiro foram encontrados desacordados próximos dali e foram encaminhados ao hospital.
O capitão então pede para a Gata Negra e Viúva Negra irem cuidar deles. Ao mesmo tempo, Mulher Invisível, Hank Pym e Visão estudam o que Richards estava analisando antes e encontram registros da grande fonte de poder localizada a anos-luz da Terra. Os observando está Magus ao lado dos clones de Thanos, Senhor Fantástico e Homem de Ferro. Ele explica aos seus subordinados que o seu plano nunca foi eliminar os heróis com aquela bomba, mas sim instigá-los a investigar a situação. Para ele, eles são meros peões em seu jogo, enquanto Thanos e o Warlock são as peças-chave e o resto da Guarda do Infinito, a Eternidade e Galactus são jogadores secundários. Tudo está sendo manipulado por ele para chegar ao seu objetivo. Na Terra, Feiticeira Escarlate recruta Dr. Druida e Agatha Harkness para se juntarem a ela e ao Xamã para juntos usarem seus poderes místicos para levar um grupo dos heróis para essa dimensão que eles localizaram. Logo depois, Quasar entra em contato com o Capitão América revelando ter descoberto a Eternidade Catatônica, porém ainda não sabe o que causou esse acontecimento. Na nave de Galactus, este sente que eles estão chegando em seu objetivo. Magus vê que Galactus está chegando muito perto da verdade e com um simples apertar de um botão, ele explode a nave do Devorador de Mundos. O clone do Thanos comenta como Magus tem o poder de eliminar uma entidade cósmica apenas apertando um botão e não entende como ele pode querer mais poder. Dr. Destino e Kang observaram a explosão e apesar de ficarem felizes por eliminarem a concorrência, eles também sentem o perigo por estarem avançando. De volta à Terra, Gata Negra e Viúva Negra começam a fazer a guarda para protegerem o Homem-Aranha e o Gavião Arqueiro. Dr. Destino e Kang localizam a fonte de energia e recolhem seus dados. Vendo que não é o que procuram, eles saem do local pouco antes de Thanos e a Guarda do Infinito chegarem. Enquanto ainda acompanha os passos dos heróis, Magus explica que, apesar de, para o clone, parecer algo extraordinário, para Magus, o que ele pode fazer ainda é um poder limitado. Ele quer obter o poder supremo para poder recuperar tudo o que perdeu, ou seja, a sua própria existência, e assim se vingar de Warlock e os outros. Ao mesmo tempo, Warlock comenta como ele se sente vazio e injustiçado após ele ter sacrificado tanto pelo universo, e chega a cogitar não fazer nada a respeito das ações de Magus. Enquanto Thanos prepara a cadeira para eles seguirem adiante, Gamora tem uma visão de Warlock preso em uma cruz diante de alguém portando a manopla e as joias do infinito, e vai falar com ele. Eles continuam sendo vigiados por Magus e o clone de Thanos, que revela ser mais parecido com o verdadeiro Thanos do que parece, e que pretende encontrar uma brecha para atrair Magus. Na Terra, os quatro místicos estão realizando um ritual para transportar os heróis. Quasar chega para se juntar a eles e Capitão América o reúne ao grupo que ele formou para ir à luta, formado por eles, Professor Xavier, Wolverine, Thor, Tempestade, Jean Grey, Ciclope, Tocha Humana, Mulher Invisível, o Coisa, Hércules, Colossus, Vampira, Destrutor, Polaris, Guardiã, Homem de Gelo, Visão, Magnum, Hulk, Fortão, Nova, Mulher Hulk, Psylocke, Relâmpago Vivo e Sasquatch. Assim, os místicos conseguem finalizar o ritual e os heróis seguem seu caminho. Ao mesmo tempo, o Tribunal Vivo vai até a Eternidade a fim de ajudá-la. Isso foi mais um evento previsto por Magus que, a seguir, transporta seus soldados clones para a Terra, onde estão os demais heróis. Assim, os heróis que ficaram na Terra agora estão ocupados enfrentando os clones. Thanos e a Guarda do Infinito estavam prontos para deixar o local quando surgem diante deles os heróis da Terra, que, acreditando que eles sejam responsáveis por tudo, se preparam para enfrentá-los. Contudo, indo de acordo com seus planos, Magus declara que nada pode impedi-lo agora. Assim, temos duas batalhas ocorrendo ao mesmo tempo. Na Terra, os heróis enfrentam os clones e na outra dimensão, os heróis enfrentam Thanos e a Guarda do Infinito. Se aproveitando da confusão, Dr. Destino e Kang passam despercebidos por todos e conseguem avançar para a próxima área. Enquanto isso, Galactus consegue reconstruir sua nave, revelando que ele e os outros sobreviveram à explosão. As batalhas dos heróis da Terra e na outra dimensão continuam, enquanto Destino e Kang finalmente chegam na fortaleza de Magus. Eles se infiltram no lugar e encontram a fonte de energia da base, descobrindo no processo o que realmente alimenta aquele lugar. Os heróis conseguem cercar o Warlock, Thanos e Drax quando Galactus e seus companheiros chegam no local. Acreditando que as informações reunidas pelos heróis podem lhe ser úteis, Galactus decide parar a luta e colocar todos ali presentes dentro de sua nave. Destino e Kang descobrem que o que alimenta o poder de Magus não é nada mais do que 5 cubos cósmicos, um dos artefatos mais poderosos de todo o universo, cada cubo vindo de uma dimensão diferente. No entanto, os cubos são protegidos por um campo de força repleto de explosivos. Incapazes de pegar os cubos, eles decidem que devem confrontar o dono daquele lugar pessoalmente. Na nave de Galactus, Surfista Prateado e Doutor Estranho veem que seus amigos na Terra também estão enfrentando dificuldades e convencem Galactus a ajudá-los.
O Devorador de Mundos então lança um raio de corrente de íons através de um portal aberto pelo Doutor Estranho, acertando todos os clones e dando a vitória aos heróis. Com isso resolvido, Galactus agora reúne as informações de todos ali presentes e no processo, cada um agora sabia o que os outros sabiam. Ou seja, todos ali sabem sobre magos, dos verdadeiros objetivos de Thanos e a Guarda do Infinito, dos clones e do porquê os heróis terem ido até ali. Com tudo esclarecido, eles agora pensam no que fazer a seguir. Galactus envia Thor de volta para sua dimensão para obter informações. Thanos vai até o Warlock e no caminho ele se vê cara a cara com o seu clone, que sem dizer nada sai do local. Thanos e Gamora conversam sobre o Warlock e o fato de ele não ter mais um lado bom ou mal. Sendo magos o seu lado maligno, a única opção que eles veem de derrotá-lo é de o Warlock absorvê-lo de volta. Porém, como o Warlock não tem o seu lado bondoso, eles temem que, ao absorver magos, o Warlock possa se tornar um inimigo ainda pior. De volta à sua dimensão, Thor se junta ao Vigia, que lhe mostra algo perturbador. Diante deles estão 2 terras e 2 luas. Algo extremamente grave está acontecendo e Thor tenta relatar isso aos Vingadores da Terra, mas todos ali se mostram em estado catatônico, igual à eternidade. Thanos conversa com o Warlock, sugerindo um plano. O Warlock então traja a manopla do infinito e pega as joias com os seus companheiros. Rapidamente, o Warlock tinha todas as joias em sua posse, incluindo a da realidade, que supostamente estava com um guardião desconhecido. Isso faz os demais especularem que esse portador possa ser um dos heróis da Terra, ou se a existência desse portador era um blefe de Warlock e que talvez ele estivesse com as 2 joias esse tempo todo. Independente disso, o Warlock estava se preparando para usar o poder supremo para acabar com esse problema de uma vez. No entanto, as joias não respondem ao seu comando. Aparentemente, quando foi sentenciado pelo Tribunal Vivo que o Warlock não deveria usar as joias, estas agora não respondem mais a ele. Galactus já esperava por isso e revela ter arranjado uma audiência com o Tribunal Vivo para discutir sobre o uso das joias. Ele alega que não será permitido que os heróis o acompanhem, uma vez que esse assunto é apenas entre entidades cósmicas. No entanto, para esse assunto, ele precisará da presença de um membro da Guarda do Infinito para que a discussão ocorra. Esse alguém não pode ser o Warlock, pois sua presença junto das joias pode causar uma situação desagradável diante da eternidade. Sendo assim, ele leva Gamora. Imediatamente depois da partida de Galactus e Gamora, Magos e o clone de Thanos fazem seu movimento e rapidamente sequestram Warlock junto das joias do infinito. Thanos tenta salvá-lo, mas não consegue. Com Galactus longe e o Warlock capturado, Thanos e os demais começam a formular um plano. Thanos revela aos heróis que, através da telemetria transmitida pelo martelo de Thor, a qual Galactus estava monitorando, ele descobriu que a dimensão deles está sendo duplicada. Mais que isso, os habitantes da versão original estão entrando em estado catatônico e se a duplicação for concluída, não sobrará nada além de destruição. Capitão América começa a coordenar os heróis para tentarem salvar sua dimensão, enquanto Thanos começa a pensar em uma alternativa para vencer magos, pois ele supõe que o Warlock já deve estar morto. Graças à Mulher Invisível, Thanos localiza a arma mais poderosa de Galactus, o Nulificador Final, uma arma capaz de destruir qualquer alvo, porém que elimina seu portador no processo. Thanos afirma que eles precisam de alguém corajoso e nobre o bastante para fazer tal sacrifício, então vai até Quasar, perguntando se ele é capaz de fazê-lo. Quasar aceita a tarefa, apesar dos demais heróis não gostarem nem um pouco disso. Enquanto isso, Galactus e Gamora se encontram com o Tribunal Vivo para discutir o uso das joias do infinito. Com os heróis ainda resistindo ao seu plano, Thanos começa a trabalhar nos reparos de sua cadeira, para assim eles irem à Fortaleza de Magos. Ao mesmo tempo, o sonâmbulo perambula pela Terra, vendo que todos os habitantes estão paralisados, como se suas almas estivessem em transe. Thor e Vigia assistem tudo impotentes. Thor quer se juntar aos companheiros, mas ele ainda não terminou de enviar os dados para Galactus. Na Fortaleza de Magos, o vilão toma a manopla do infinito de Warlock. O herói conta que é inútil, pois as joias não funcionam mais quando estão juntas. No entanto, Magos diz que é tudo questão de tempo. Enquanto isso, com a ajuda de Nova, Professor Xavier, Serpente da Lua, Jean Grey e Psylocke estão usando seus poderes psíquicos para tentar atingir as pessoas de sua dimensão, a fim de impedir que elas sucumbam à duplicação do universo. Nova também explica que eles conseguiram estabelecer contato com a Terra através do sonâmbulo. Ao mesmo tempo, Thanos envia Quasar para sua missão suicida, apesar da resistência do Capitão América. Enviado para a próxima Fortaleza de Magos, Quasar se prepara para tirar o Nulificador Final, mas começa a hesitar. Vendo a hesitação de Quasar, Thanos começa a formular um novo plano. Ele planejava um ataque direto, a princípio apenas por parte dele e de Drax, mas os heróis afirmam que irão com ele, pois não confiam em suas intenções. Ao mesmo tempo, Magos revela ao Warlock que ele esteve manipulando a todos para que chegassem nessa situação. Agora, Galactus está tentando convencer o Tribunal Vivo a liberar o poder das joias, sem saber que a manopla está sob posse do inimigo. Uma vez que isso acontecer, Magos terá o poder absoluto e poderá dominar o universo. Observando tudo de longe estão Doutor Destino e Kang.
Kang, eles percebem que a única peça do plano de magos que não se encaixa são eles. Eles detectarem a energia de sua base não estava nas previsões do vilão, ou seja, ele não sabe que eles estão ali. Sabendo disso, eles decidem usar isso a seu favor. Galactus e Gamora tentam convencer o Tribunal Vivo a liberar o poder das joias, porém a entidade afirma que esse julgamento foi levantado pela Eternidade, e é do lado dela que ele estará. Ou seja, a menos que a própria Eternidade declare que eles podem usar as joias, ele não permitirá o seu uso. Sendo assim, eles precisam libertar a Eternidade do estado catatônico para que ela os permita usar as joias. Galactus então usa seus poderes em Gamora para que ela adentre no corpo da Eternidade e a liberte de seu estado atual. Observando tudo, Magus vê que falta pouco para que seu objetivo seja concluído. Além disso, ele sabe que Quasar está lá fora, se preparando para atirar o nulificador final. Porém, ele revela que eles estão protegidos por uma barreira feita para resistir a tal arma. Então, mesmo que Quasar atire, eles ficarão seguros. No entanto, eles são surpreendidos pelo ataque surpresa de Destino e Kang, que atacam Magus e seu computador. Warlock rapidamente reconhece os vilões e entende seus objetivos, então decide se aliar à sua contraparte maligna para impedir que os vilões peguem a manopla do infinito. Durante a luta, Magus percebe que o raio dos inimigos danificou o computador, desativando a barreira, o que significa que agora eles estão vulneráveis ao ataque do nulificador final. Magus rapidamente nocauteia Kang e parte para impedir que Quasar atire neles. Destino, por sua vez, derrota Warlock e aproveita o momento de fraqueza de Kang para atraí-lo, algo que ele planejava desde o início da parceria. Dr. Destino, então, mata Kang. Esperando deter Quasar, Magus vai até os cubos cósmicos, apenas para perceber que eles não estavam mais lá. Destino logo alcança Magus e o derrota. Quasar está prestes a apertar o gatilho. Gamora é enviada por Galactus para dentro da própria Eternidade. Se sentindo furiosa e enojada por estar sendo usada daquela forma, Gamora se lembra de seu passado e dos traumas que passou em sua infância enquanto sob a tutela de Thanos. No final, Gamora e Galactus encontram a essência do núcleo da Eternidade, que se encontra contido por uma espécie de amarra mística. Através de Gamora, Galactus usa seu poder para destruir essas amarras, libertando não apenas a Eternidade, como também a sua outra metade, a entidade Infinito. Com sua missão concluída, Gamora retorna de dentro da Eternidade e Galactus finalmente consegue alcançá-la. Recobrando a consciência, Warlock parte atrás de Destino e Magus, mas é novamente derrubado por Destino. O tirano exige que Magus o dê a manopla, e o vilão se prepara para entregá-la. Nesse momento, porém, a Eternidade recobre a consciência e permite que as joias do infinito sejam usadas juntas novamente. Com isso, o Tribunal Vivo liberou o poder das joias e finalmente Magus obteve o poder supremo. Quasar é impedido de atirar e Magus rapidamente começou a se aproveitar de seu novo poder absoluto. Ele começa a testar seus poderes no próprio Warlock, que percebe que Magus está se adaptando ao poder das joias mais rápido do que Thanos ou ele. Sentindo que Magus agora possui o poder das joias, Thanos diz que não há mais tempo a perder. Ele abre o portal que os leva à Fortaleza de Magus e os heróis o atravessam, sendo levados para um local onde vários clones os aguardavam. Eles começam a enfrentar as cópias, enquanto Thanos se aproveita da situação para se transportar para dentro da fortaleza. Lá, ele reencontra seu clone, que, como vimos antes, mostra que é mais parecido com o original do que parecia, afirmando que está esperando o momento certo para atrair Magus e tomar a manopla para si. Thanos chegou a considerar uma aliança com seu clone, mas o falso Thanos não parece disposto, e assim os dois iniciam uma luta. Enquanto lutam, Thanos percebe que Magus está cada vez mais acostumado com seu novo poder. Magus chega a aparecer diante deles, revelando saber das intenções traíras do clone. Ele diz convidar apenas o vencedor para entrar, e depois retorna para junto de Warlock, trancando a porta. Thanos e o clone chegam a cogitar uma aliança e tentam derrubar a porta, mas não conseguem. Magus enfeitiçou a porta com as joias e de fato ela só abrirá quando um deles estiver de pé. Com isso, os dois voltam a lutar e durante a luta, Thanos parece concluir que, após perder as joias, ele também perdeu parte de si mesmo, que agora está personificado no clone. No final, o verdadeiro Thanos é o vencedor. O clone morre e tem o corpo convertido em uma borboleta. Thanos devora a borboleta e isso meio que o faz absorver a essência do clone, tornando-o completo novamente. Assim, Thanos se prepara para atravessar a porta. Magus saboreia seu novo poder e o seu plano de mudar a realidade à sua imagem prestes a se concluir. Os místicos e os telepatas falham em conter o caos e Thor retorna para junto dos demais depois de recolher os dados necessários. Galactus e Gamora também retornam e logo são relatados do que aconteceu. Sem muito o que fazer, eles se juntam aos demais heróis na luta contra os clones. Magus observa tudo e decide agir ele mesmo. Com um estalar de dedos, ele faz os clones desaparecerem e com o outro, ele envolve os heróis em um enorme turbilhão, acabando por capturar
derrotar todos, incluindo Galactus. Suas atenções então se voltam para o Warlock, a quem ele pretendia extinguir com seu novo poder. Thanos entra na sala naquele instante e logo eles começam a se enfrentar. Magus ressalta que ele é um deus, mas Thanos afirma que isso tudo é temporário, pois a realidade não é o que ele imagina. Ouvir a palavra realidade faz Magus vacilar e Thanos toma vantagem por breves momentos. Magus consegue nocautear Thanos, mas sua distração deu ao Warlock tempo suficiente para se libertar e tocar na manopla. Com isso, Warlock e Magus iniciam um intenso confronto pelo controle das Joias do Infinito. Confronto esse que resulta na destruição total da fortaleza e na libertação de todos os capturados. Todos observam a batalha entre dois mortais que assumem a magnitude divina durante o confronto, que acaba distorcendo a própria realidade. No final, porém, algo começa a se manifestar de dentro de Warlock. A eternidade e o infinito aparecem juntos para punir Magus pelo que ele fez. A alteração da realidade, enfim, atinge os heróis que fugiam da batalha na nave de Galactus. Porém, surpreendentemente, todos se veem de volta à Terra, exatamente onde estavam antes de tudo isso acontecer. Graças à eternidade e ao infinito, Warlock foi o vencedor da luta e as Joias do Infinito voltaram para a posse da Guarda do Infinito. No entanto, Warlock agora estava em estado catatônico, sendo levado por Thanos e a Guarda do Infinito de volta ao castelo do Toupeira na Ilha Monstro. Porém, todos ainda não entendem como Magus foi derrotado, sendo que ele tinha um poder supremo. Thanos então explica que quando ele viu que eles estavam sendo vigiados, ele elaborou um plano ao lado de Warlock. Ele criou uma cópia exata, porém sem poderes, da Joia da Realidade e a entregou para Warlock pouco antes de ele recolher as joias com os demais. Sendo assim, quando Magus pegou a manopla do infinito de Warlock, ele não percebeu que não estava com todas as joias e que a Joia da Realidade era falsa. Com isso, seu poder absoluto foi apenas temporário, o que os permitiu combatê-lo. De fato, a verdadeira Joia da Realidade continua sob a posse do Guardião Misterioso. Subitamente, surge diante de todos a Eternidade, que mostra a todos que ele voltou ao normal, mas também declara que a restrição do poder das Joias do Infinito foi restabelecida e que nunca mais será removida, não importa quão grave seja a crise. Dito isso, a entidade se vai. Após essa visita ilustre e breve, eles discutem sobre o Warlock recobrar a consciência um dia e temem a possibilidade de ele não ser mais o mesmo de antes, já que, com o final da batalha contra Magus, este voltou para dentro do corpo de Warlock e, sem o lado bondoso, o fato de Warlock acordar como amigo ou inimigo é um mistério. Gamora chega a comentar como Thanos mudou desde que eles se enfrentaram pela última vez, e Thanos apenas diz que ele é um dos vivos. Sendo assim, Thanos deixa o local e Gamora diz esperar que, quando eles se reencontrarem, que não sejam como inimigos. Magus está dentro do mundo da Joia da Alma, já planejando seu retorno. Porém, ao tentar interagir com os habitantes daquele mundo, Magus percebe que não apenas ninguém o enxerga, como ele não consegue tocar em nada. Magus então percebe que ali ele não passa de uma sombra, um fantasma. Ele se tornou nada. De volta à sua casa, Thanos reflete sobre o que se tornou, se ele é um herói, um vilão, nenhum dos dois, ou se apenas se tornou mais sábio. Ele também se pergunta se, da forma que ele é agora, ele seria capaz de usar o poder absoluto, se vier a tê-lo novamente. Porém, essa não é mais a sua ambição. Refletindo sobre os eventos recentes, ele percebe que uma pergunta ainda está para ser respondida. Quem foi que pegou os cubos cósmicos da fortaleza de Magus? Thanos também ressalta que eles conseguiram derrotar o lado maligno de Warlock, mas logo terão de confrontar também o lado bondoso, que pode ser ainda mais poderoso e ameaçador. Longe dali, em algum lugar do universo, vemos uma figura feminina carregando consigo todos os cubos cósmicos.